Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam de que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Vemos aqui, através dessa palavra de Neemias, ou através da palavra do Senhor, vemos aqui Neemias recebe, igual nós recebemos uma notícia aqui, e como que é bom a gente orar, né, irmãos? A gente orar, se colocar em oração, porque a oração ela faz efeito. Ela faz efeito, ela age, ela trabalha. Então que Deus visite essa moça para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tânia, que Deus visite a Tânia, em nome de Jesus, e ela venha voltar em paz para casa, curada, em nome do Senhor Jesus. Aqui Neemias era copeiro do rei, ele servia na fortaleza de Suzã, e vemos que, de repente, ele fica sabendo uma notícia do seu irmão que vem de Judá, e diz que a cidade está em grande miséria, a cidade está com os muros fendidos, e o povo que escapou do cativeiro está vivendo uma vida triste, miserável. Então Neemias, quando ele ouve essa situação, Neemias ele tem uma reação. A reação de Neemias quando ele ouve isso, nós vemos no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias ouve como está a situação dos seus irmãos, dos que tinham voltado do cativeiro, e dos que não estavam nos cativeiros. Então ele fala, vê o que eles estavam passando e começa a chorar, buscar a Deus, começa a jejuar, começa a fazer a parte dele em busca do Senhor. Por que, irmãos, Neemias começa a buscar ao Senhor? Porque o único que podia resolver era Deus. Porque o único que podia dar vitória era o Senhor. Porque Neemias, ele não estava em Jerusalém. Neemias estava em Suzã, estava na fortaleza. Então, era a capital da Pérsia, ou seja, estava onde as pessoas ali se localizavam, principalmente o exército. Então Neemias estava num lugar, só que o povo estava em outro lugar. E mesmo assim Neemias sentiu o que o povo estava sentindo lá em outro lugar. Como que é um coração quebrantado e um coração que se compadece. Neemias poderia olhar para a situação e falar: não sou eu. Não sou eu que estou passando por isso. Não sou eu que estou em miséria, eu estou aqui na fortaleza, sou copeiro do rei, como do bom do melhor. Tenho um cargo de confiança. Então eu vou ficar tranquilo, não vou sentir nada, não vou me comover, porque nada está acontecendo comigo. Está acontecendo com eles. Mas o rei, quer dizer, Neemias, ele se comoveu. E o que ele foi fazer? Foi buscar ao Senhor. Irmãos, eu vejo aqui uma grande lição para nós. Às vezes nós vemos algo e a gente se comove. Às vezes a gente vê algo, a gente chora.
a gente se comove, se entristece, a gente quer fazer, perdoe, irmãos, a gente quer fazer alguma coisa. Só que depende aonde a gente está e depende da situação. No exato momento a gente não pode ir até aquele lugar. A gente não pode fazer no determinado momento que a gente ouve a situação, até a gente não pode fazer naquele momento. Porque nós estamos num lugar e a situação está em outro lugar. Mas o que Neemias fez? Ele foi buscar a Deus. Por quê, irmãos? Porque só Deus pode nos dar condição, só Deus pode nos dar estratégia, só Deus pode nos dar direção para a gente fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então, quando Neemias ouve e começa a buscar a Deus, ele busca a direção de Deus. Ele quebranta, ele ora, ele busca a Deus. Neemias orou, jejuou, buscou a Deus por um espaço de 4 meses. Ele ficou ali esperando a situação, buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Então, irmãos, eu aprendo algo com Neemias. Vamos pedir primeiro para Deus. Senhor, o Senhor moveu o meu coração. O Senhor quer que eu faça isso. Mas, Senhor, me dá a condição. Me ajuda, Pai. E eu entendo que não dá para a gente fazer nada também sem Deus, irmão. Quem serve a Deus, quem é escolhido de Deus, quem tem um chamado de Deus, não dá para fazer as coisas sem Deus. Não dá para fazer as coisas antes sem consultar ao Senhor. Não dá para fazer as coisas antes sem buscar a Deus. Não dá para fazer isso. Talvez, irmãos, algo aqui que Neemias ia fazer, só indo mais para frente, depois a gente volta. Neemias ia reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros estavam queimados, fendidos, destruídos. E Neemias ia ter que reconstruir esses muros. E não era um muro de 1 metro, 2 metros, era de quilômetro. E não era muro de 20 milímetros, 20 centímetros, era muro grosso. Os muros eram como se fosse muralha antigamente. Passava até cavalo em cima, carroça em cima. Então era um muro de quilômetro. E era uma obra que eles iam fazer com tijolo queimado. Com tijolo que foi pegado fogo. Com tijolo que era destruído, que estava em pedaços, pedras que estavam em pedaços. Então, era uma obra, ao olhar humano, era impossível. Como que Neemias ia reconstruir aquele muro daquela forma? Como que ele ia fazer aquilo? Tanto que o povo zombou, o samaritano, o povo falou assim, aí uma raposa passar aí, não derruba esse muro. Porque eles falaram, como que esses homens vão levantar com essas pedras um muro? É como se você pegasse uns cacos de tijolo e começasse a querer erguer um muro. Como se pegasse uns pedaços de pedra e quem quisesse fazer uma muralha, né? Um muro qualquer não. Não é um muro qualquer não. Então Neemias, ele tinha essa missão. Era algo que parece impossível. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa situação. E nós olhamos para a missão que Deus tem para nós, a gente fala, vixe, é impossível isso aí. Será que eu consigo? Será que eu consigo realizar esse trabalho? Será que eu consigo realizar essa tarefa? Irmãos, em nome de Jesus. Quando a gente coloca Deus na frente, tudo se torna possível. Quando Deus está no negócio, Ele faz o milagre. Quando Deus está no negócio, Ele faz a obra. Quando Deus está no controle, irmãos, Ele te sustenta, Ele te garante, Ele capacita você. E talvez você entrou aqui dizendo, eu não vou conseguir realizar essa obra. Eu não vou conseguir levantar esse muro. Eu não vou conseguir cumprir o propósito, o chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas eu quero que eu e você hoje aprenda com Neemias, com a palavra de Deus. Vai para a oração. Confia no Senhor. Busca a Deus. Porque se Neemias, que era homem igual a gente, como Elias disse, homem sujeito às mesmas paixões, mas eles eram homens, igual a você, escolhido de Deus para realizar essa tarefa. Hoje nós não estamos aqui para reconstruir um muro,
Mas Deus tem uma tarefa para nós. E todos que Ele chama, Ele capacita. Todo que Ele chama, Ele dá condição para realizar aquela tarefa. Então, em nome de Jesus, se Neemias conseguiu, você também vai conseguir naquilo que Deus tem para você. Só que eu aprendo também com Neemias que ele se preparou antes de ir. Neemias se preparou antes de ir. Neemias falava com Deus e andava com Deus. Oh, Deus maravilhoso, irmão. Eu aprendo aqui com Neemias, com a palavra de Deus. Se Deus tem uma obra na sua vida, se prepara. Se prepara. Nós, irmão, nós, principalmente nós, do meio pentecostal, nós temos crenças dentro de nós. E a gente fala, se Deus chamou, é Deus que vai fazer tudo. Deus não faz o que é para a gente fazer. Deus, Ele não limita assim de nós não fazer nada. Tem a parte nossa. Deus, Ele capacita sim, mas aí você tem que fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Primeiro, conversa com Deus. Ore a Deus. Busca a direção de Deus. Se alimente de Deus. Se alimente do Senhor. E segundo, ande com Deus. Ande com o Senhor. Pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra do Senhor. Porque se o Senhor tem uma grande obra na sua vida, ela vai se realizar. Só que você tem que fazer a tua parte. Vou dar só um exemplo. O Senhor te chamou, tem um ministério na sua vida para você ser pastor. Ou você para ser missionária. Ou para ser alguém que vai tocar um instrumento na casa do Senhor, uma bateria, um violão. Ou um serviço. Aí eu falo assim, na hora certa Deus vai me levantar como um pastor. E eu fico sem fazer nada. Eu não oro. Eu não leio a Bíblia, não busco intimidade com Deus. Irmãos, não é assim que funciona. A gente tem que fazer a nossa parte. Até se a gente for analisar biblicamente, os discípulos antes de ir para a obra, eles foram discipulados primeiro. Então não tem como a gente trabalhar se a gente não foi trabalhado primeiro. Então Então Neemias estava sendo trabalhado por Deus. Ele ficou orando e jejuando, buscando a Deus antes de fazer aquilo que Deus tinha para ele. Então peço para você, se Deus tem uma obra na sua vida, irmão, primeira coisa, não deixe de conversar com Deus, oração, e não deixe de andar com Deus, não deixe de estudar a palavra. Em nome de Jesus, irmão, as palavras não vai surgir assim do nada. Não, Deus vai me levantar como pastor, vai surgir tudo na minha mente, eu vou falar, não, você tem que ir para cá, você tem que... Não, aqui que vai surgir, daqui, Não, mas Deus me chamou para tocar um instrumento. Não, vou pegar o instrumento e vou começar a tocar. Eu sei que Deus pode fazer isso. Pode. Mas se você tem condição de ensaiar, se você tem condição de fazer uma aula, não é muito melhor? Irmão, um soldado tem que ir para a guerra preparado. Então faça a sua parte. Aqui nós temos pessoas que têm profissões. Para você realizar certa profissão, você tem que especializar, principalmente hoje, você tem que fazer cursos. Se você não fazer cursos, você não consegue realizar certas coisas de hoje. Para vocês terem uma ideia, irmão, meu pai é encanador. E ele foi... Hoje, meu pai é encanador faz anos, irmãos, até aposentado. Mas ele foi mexer numas torneiras nos lugares, nesse lugar de residencial, onde pessoas mais ricas que tem aquelas torneiras de 10 mil real, 30 mil real, condomínio. E quando ele viu aquela torneira, aquela tampa do vaso, falou, meu Deus, como que eu vou mexer com isso? Sabe o que ele fez? Falou, o que eu vou é me preparar. Você acredita? Meu pai. Ele viu quebrar uma torneira dessa, 5 mil real.
É coisa cara, a gente... Aí ele foi se preparar. Aí ele começou a ver no YouTube, começou a buscar, começou a fazer o que dá para fazer, né? Começou a buscar informação, foi. Até que ele falou, foi um sufoco, mas consegui. Foi conseguir. Porque, irmão, tem coisa, presta atenção. Quando Deus tem algo grande para você fazer, vai requerer mais de você. Às vezes a gente pergunta assim, por que eu estou na mesma forma, por que eu estou do mesmo jeito? Porque parece que não anda as coisas. Porque às vezes a gente também não anda. O tempo passa e nós não passamos. Nós ficamos do mesmo jeito parado. Nas mesmas críticas de antigamente, nas mesmas coisas de antigamente. Eu não estou falando para se corromper, tá, irmão? Não é isso não, em nome de Jesus. Mas as coisas mudam, irmãos. A tecnologia muda. Vai mexer. Hoje as televisões de LED. Você vai mexer na televisão de LED igual você mexer naquelas quadradas de 29 polegadas. Não dá para mexer daquele jeito. É outra coisa, é umas coisinhas minúsculas. Aí às vezes a gente quer tratar as pessoas hoje como se fosse uma televisão antiga. Dá um tapa. Lembra quando dá um tapa na televisão para ela voltar? É. Aí hoje a gente quer. Não, esse aqui vai funcionar. Não é assim não, gente. Nós não funcionamos desse jeito hoje não. Hoje em dia, tem que saber conversar. Não é mais igual antigamente, não. Então, seja, a gente tem que saber, irmãos, buscar a Deus primeiro, buscar capacitação. Deus quer preparar a gente, irmão. Deus já falou aqui no começo de Atos 6, para a gente servir a Ele, para a gente adorar a Ele. Mas eu peço, invista naquilo que Deus tem para a sua vida. Invista. Deus tem algo na minha vida. Deus mostrou para mim uma profissão que eu vou ser um enfermeiro, só dando exemplo. O que você vai fazer? Você acha que alguém vai chamar você? Ó, vem cá, eu vou colocar você lá na enfermaria para trabalhar. Não é que não vai fazer um curso, não. Não é que não vai estudar, não. Hoje em dia requer isso. Porque como você vai mexer com as pessoas sem saber? Ah não, mas aprende na prática. Tem lugar que é na prática, mas aqui não dá isso mais não, irmão. Nós temos que aprender, tem que passar pelo curso. E lá na prática nós vamos aprender mais coisas. Então, em nome de Jesus, Neemias orou primeiro. E Neemias buscou primeiro. E até quando ele foi, irmão, quando o rei deu autorização para ele ir, quando ele chegou no lugar, ele não falou nada para ninguém o que ele ia fazer. Ainda ele foi analisar o local. Ele viu que certo local não dava para passar, porque estava com impedimento. Ele foi analisar. Quando ele analisou, você já viu a estratégia, viu o que tinha que fazer, planejou. Agora ele falou, vamos executar. Chamou o povo e falou, ó, o intuito aqui é esse, é de reconstruir os muros de Jerusalém. Então primeiro teve todo o preparo. Você que tem um chamado de Deus para a sua vida, se prepara. E eu falo, não se prepara só, vem nos cultos, aprende o que está sendo ensinado. Está na palavra? Aprende em nome de Jesus o que está sendo ensinado na palavra de Deus. Ore, leia a palavra de Deus. Se você vê que tem algo que você precisa, pastor, eu estou com dúvida em alguma coisa, quer aprender alguma coisa, quer melhorar, estamos aqui. Você não, pastor, tem esse curso aqui, é benção, é bom. Se está firme na palavra, estuda. Em nome de Jesus. Porque senão nós vamos ficar da mesma forma. Irmão, os carros já não é mais igual antigamente. Para vocês verem, tem pessoas que não conseguem mexer em certos carros. Fala, manda lá para outra. Manda lá. Tinha um rapaz que mexia no nosso carro, o passado que a gente tinha. Só ele conseguiu resolver o vazamento que tinha. Levava nenhum, nem outro, não conseguia resolver. Porque ele é especializado naquela área, ele trabalhava com carro que era importado. Então você vê como que é as coisas hoje. Então se Deus tem algo para a sua vida, irmão, Ele vai te capacitar.
Mas converse com Ele, anda com Ele e faça a sua parte. Faça a sua parte. Não vamos entrar nessa onda passada, que é o Espírito Santo que faz tudo por nós. Onde está escrito na Bíblia que é o Espírito Santo que faz tudo por nós, irmão? Jesus falou, Ele vai fazer lembrar tudo que eu vos ensinei. Ele vai revelar o que há de vir também. Então hoje, por que foi necessário a palavra ser escrita, irmãos? Justamente por causa disso. Porque muitas vezes era passado oral. E eu passo alguma coisa para a Dalgisa. A Dalgisa passa para a Fátima, passa para a Letícia. Se depende do que passando, pode chegar uma hora distorcer. Pode ver que às vezes uma pessoa passa algo para nós, não no áudio de distorcer, mas às vezes a gente fala com percepção diferente. Aí um fala, aí para glória a Deus que tem a palavra, porque hoje não dá para distorcer. Está escrito. Então não tem como criar mais outra coisa, mais regra, mais coisa, ou mais algo para seguir, porque já está escrito. É claro que às vezes as pessoas podem interpretar errado, mas está escrito. Mas imagine se não tem escrito. Aí cada um começa a ver, não, agora, nessa época, agora é época do anjo. Aí tudo que o anjo falar para mim, eu vou seguir. Aí começa isso. Mas aqui tem a palavra, irmãos. Tem um manual. E é esse manual que a gente deve seguir. Paulo falou, se mesmo um anjo, vir pregar outro evangelho, além desse, é anátema, sobre maldição divina. Por quê? Está escrito já o que nós devemos fazer. Está escrito o que nós devemos fazer. Então, para isso, para não se perder. Então, busque a Deus, irmãos. Busque ao Senhor. Busque capacitação. Mas nunca esqueça, irmão. Nunca esqueça disso. Quem te capacita é Deus. Pastor, mas é eu que estou fazendo. Mas é Deus que está te dando capacidade. É eu que estou estudando. Mas é Deus que vai te dar capacidade para entender aquilo. Não vamos ser pessoas, em nome de Jesus, que não dependa de Deus. Irmão, quando o rei perguntou para Neemias o que ele queria, na hora ele orou ao Deus do céu. Na hora. Ele orou ao Deus do céu. Então, ou seja, era um homem que se capacitou e buscava a direção de Deus. Porque, em nome de Jesus, irmão, nós temos que tomar cuidado para não se exaltar e dar honra para nós. Ah, não, foi eu que busquei, é eu que faço tudo, é eu que sou isso, é eu que sou aquilo. É eu que faço, é eu que acontece. E nós começamos a perder o quê? A sensibilidade. Nós começamos a perder, se não vigiar, o temor de Deus e a dependência de Deus. Isso a gente não pode perder. A dependência do Senhor. A dependência do Pai. A dependência do Espírito Santo. Irmão, se a gente não buscar a Deus, as coisas não vão acontecer conforme Deus quer. Se a gente não tiver o nosso contato com Deus, as coisas não vão acontecer conforme Deus quer. E outra lição, você pode se preparar. E como eu disse, se prepara. Mas não esqueça que esse preparo que você está fazendo não anula o que Deus tem para fazer na sua vida. Não pense que aquilo que você se preparou está bom. Não, Deus pode fazer além do mais. Porque Ele é Deus. Coisa que a gente nem imagina, Ele pode fazer. E também se você se preparou, não perca o contato com Deus. Sabe, vou dar um exemplo. Eu me preparei para pregar a palavra. Mas eu não posso chegar aqui na dependência de mim. Na dependência dos meus estudos. Sem a dependência de Deus. Porque vai ser algo natural. Vai ser algo natural. Nós vamos pregar como se estivesse dando uma palestra normal para pessoas normais. Mas é espiritual, irmão. E se eu não coloco Deus, não adianta nada. Se eu não coloco Deus, não dá certo. Se eu não coloco Deus, o que é no âmbito espiritual, não acontece. Vai ser
natural, vai ser para nós mesmos, não vai acontecer nada. Dá só um exemplo, nosso irmão Lincoln ensaia o violão, fez aula de violão, aprendeu a tocar violão. E se ele chega aqui, que é isso, que graças a Deus não faz isso, e ele começa a fazer as performances dele. Graças a Deus não é. Começa a fazer performance, sabe aquelas pessoas que começam a fazer performance no... Aí a pessoa começa, não, eu fiz isso, eu aprendi. Aí ela começa só a dar ênfase naquilo que ela aprendeu na aula ali, né? Aí Deus fala, mas cadê a dependência de mim? Aí o Espírito Santo não age. Porque perdeu a dependência de Deus. Não está na direção do Senhor. Mas quando a pessoa vem, entende que Deus capacitou para aprender, fez a parte dela, está na dependência do Senhor, o sobrenatural acontece. O espiritual acontece, senão a gente vai ser como pessoas que dão uma palestra, que canta normal para o mundo, não vai sentir a presença, não vai sentir a glória. Vai ser algo anormal. Então, irmão, se capacite, mas sempre dependa de Deus. Se eu for dar um conselho, estude, mas nunca largue Deus. Se você e eu, presta atenção, se você e eu deixar de ter o compromisso com Deus, deixar de ter a nosso devocional com Deus, nossa vida de oração, nossa vida de consagração, nossa vida de estudo da palavra, nossa vida de bom testemunho, acabou. Nós podemos chegar aqui, eu posso chegar aqui e pregar bem, alguém pode chegar aqui e louvar bem, alguém pode chegar aqui e fazer o melhor serviço aqui, pode sentar aí, vocês podem sentar aí e dar quantos glórias vocês quiserem, mostrar o tanto espiritual que vocês são, mas não vai dar certo. Porque o contato com Deus é tudo. A intimidade com Deus é tudo. E Deus, irmão, Ele não está atrás de performance, Ele está atrás de verdadeiro adorador. Ele está atrás de pessoa que não, em nome de Jesus, que se entrega para Ele em espírito e em verdade. E sabe o que Neemias fez? Quando ele chegou em Jerusalém, ele viu a situação, chamou o chefe de cada família, chamou o povo, reuniu o povo e falou para o povo, agora vamos trabalhar. E cada pessoa, como eu disse que era quilômetros, cada família teve que trabalhar a sua parte, próximo à sua casa, para a reconstrução do muro, que ficava mais fácil. E as pessoas, quando Neemias chamou, o que eles fizeram? Ouviram a voz e falou, vamos trabalhar, porque nós vamos proteger a nossa família, porque o muro dava proteção ali dos inimigos. Hoje nós não estamos no muro físico, mas nós estamos no espiritual, oração, jejum, consagração, buscar a Deus, obedecer a Deus, guardar nossa família das coisas desse mundo que afasta de Deus. Então nós estamos em constante luta espiritual. E o chamado, aquilo que Deus tem para nós fazer aqui. Quando a gente exerce o propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida, as coisas dão certo. E olha aqui que maravilhoso. Quando Deus quer realizar uma obra grande, Ele levanta uma pessoa. Ele começa por um. Ele pode começar assim como Moisés. Começou por Moisés. Mas Ele chama mais para ajudar. Ele chama mais para fazer parte dessa obra, para fazer parte desse trabalho. Porque esse trabalho, em nome de Jesus, vai ser para a glória de Deus. E vai ser para o nosso bem. Porque esse trabalho glorificava a Deus e protegia o povo. E o povo se colocou e começou a trabalhar, porque a Bíblia diz que o coração deles estava inclinado a trabalhar. Que o nosso coração seja inclinado a servir a Deus, a trabalhar, irmão. Enquanto eles trabalhavam, em 52 dias, irmão, eles reconstruíram o muro. Em 52 dias, algo que era impossível, estava destruído, eles conseguiram reconstruir o muro. Sabe o que aconteceu? Tarefa realizada. E sabe o que vai acontecer na nossa vida? Se a gente permanecer, fazer a nossa parte, a tarefa que Deus nos deu vai ser realizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu também quero incentivar vocês através da palavra e através do que Deus me incentivou. Cada pessoa aqui, cada sacerdote trabalhou na sua casa, no seu lugar onde deveria trabalhar. Cada família à parte. E cada um de nós, irmão, devemos trabalhar naquilo que Deus nos chamou. Se Deus, presta atenção, quem Deus chamou aqui para ser líder? Neemias.
E o povo, para ajudar, tinha um chefe de cada família, cada cabeça. Então não queira ser líder se Deus não chamou você para ser líder. Se Deus chamou para você, hoje eu estava conversando com uma pessoa, tem pessoa que Deus chamou para servir, irmão. Tem os ministérios de serviço. Aí a pessoa quer liderar. A pessoa quer exercer uma função que não é a função dela. Então não vai dar certo. Como você sabe que não vai dar certo? As coisas não sabe lidar com as pessoas. Então não vai dar certo. Neemias sabia lidar com as situações. Ele sabia trabalhar com as situações. Ele sabia trabalhar com as pessoas. E às vezes, se nós não estivermos no lugar onde Deus chamou, as coisas não vão. Ela não flui. Então se Deus chamou você para servir, irmão, sirva. Ah, mas pastor, é só servir. Mas eu queria, pastor, mas eu queria pregar, mas eu queria ser pastor, eu queria ser missionária, que isso não é maior do que ninguém, mano. Nós somos todos servos. O que muda é que Deus chamou cada um para um propósito, é só isso. Mas todos nós somos servos. Eu não sou maior do que vocês, que eu sou pastor, não, nós somos todos aqui iguais nesse sentido, nós somos todos servos. A única diferença foi que Deus deu capacidade e chamou para cada um para uma função. O próprio Paulo falou, imagina se todos quisessem ser profeta, ninguém ia ter ninguém para ouvir, todo mundo ia querer profetizar, não ia dar certo. Imagina todo mundo quisesse ser pastor, todo mundo queria ser, não dá certo. Então se Deus, presta atenção, se Deus chamou você para ajudar a liderança, ajude. Se Deus chamou você para servir, sirva. Se Deus chamou você para ser uma liderança, faça a sua parte, na hora certa Deus te levantará. Mas agora não queira estar onde Deus não te chamou. Imagine cada chefe de cada família estar na família errada e no lugar errado. Não ia dar certo. Porque se não trabalhasse em união, o muro não ia dar certo, o muro não ia ser construído. Ah, eu não quero trabalhar nessa parte aqui não. Essa área aqui eu não quero. Ah, mas nessa área outra aqui eu não quero. Ô irmão, nós estamos para servir, eu não tomo. Se Deus chamou para servir, sirva. Sirva o Senhor. Você sabe como que Deus testa a gente, irmão? Aí você fala, pastor, Deus coloca lá no deserto para ver o que está no nosso coração também. Mas Deus testa a gente a partir do nosso serviço. Ele vê se a gente está servindo os outros. Deus vai ver se a gente está servindo os outros. Ver se a gente está fazendo alguma coisa. Deus vai ver isso, irmão, se a gente está servindo. Se Ele vê que a gente não está servindo, não está sentindo nada, não vai acontecer nada. E outra lição. Um líder, irmão e irmãs, ele sente o que as almas sentem. Um líder que Deus chamou, ele sente. Ele tem compaixão das almas. Ele sente. Você não vê Deus quando queria destruir o povo? Claro que Deus só estava ali, eu creio que Deus estava vendo, sabia o coração de Moisés, queria ver a reação de Moisés também. Porque se Deus quiser destruir, ele destruía. Ele é Deus. Aí Moisés falou, não, Senhor, não destrói o povo não. Moisés chorou, porque disse que Moisés era o homem mais manso que tinha, né? Moisés intercedeu pelo povo. Aí agora, presta atenção. Como que a gente quer ser um líder? Ou se você fala assim, não, eu quero ser um líder. Se já acontece alguma coisa, você fala, não, mata essa pessoa, Senhor. Irmão, tem que ter compaixão. Tem que ter misericórdia. Tem que sentir o que as pessoas sentem. Ah, Senhor, o Senhor quer matar, então mata mesmo, destrói essa pessoa. Cadê a misericórdia? Cadê um amor? Um líder tem que sentir o que as pessoas sentem, irmão. A pessoa tem que sentir. Aí você, que Deus chamou você para servir. Aí você, se não vigiar, se nós não vigiarmos, aí nós queremos ser líder. Ah, não, mas o pastor deveria fazer assim.
Irmão, não era para esse lado que eu queria levar, não, mas não me leve a mal, não. Está sendo bom para mim e para você. O pastor deveria fazer assim. Irmão, você sabia que então era você que deveria ser a pastor, ou a pastora. Porque se você sabe como fazer, então era para você ser o líder. Porque você está querendo exercer uma função que Deus não te chamou. E eu sempre, agora eu aprendi isso. Se alguém vir falar, presta atenção. Um dia a missionária Kelly Gaspar deu esse testemunho. Ela chegou na igreja para pregar, aí estavam os 3 obreiros conversando. Aqui não fica em paz, tá, irmão? Não é taco para vocês não. Mas foi porque isso aconteceu. Aí os 3 obreiros falando assim: ah, por que o pastor vai investir lá no Peru? Lá no Peru, ele deveria investir aqui. Deveria fazer as coisas aqui. Por que ele vai investir lá no Peru? Irmão, imagine se Paulo pensa em investir só em Jerusalém. Tem pessoa que não sabe o que fala, irmão. Por isso, irmão, não fica onde Deus te chamou. Vai ser melhor. Poupar sofrimento para você. Você vai poupar dor para você. E onde você está, você vai ser realizado, irmão. Não estou falando que é tudo mamão, que é tudo flor. Não, tem luta, tem prova, mas Deus vai passar contigo. Aí, ela ouviu os obreiros falando, investir lá no Peru. Lá no Peru. Ela falou, mas o que vocês estão fazendo? Ah, nós não estamos fazendo nada. Então investe vocês aqui. Irmão, eu cansei disso aí. As pessoas falam, mas não faz nada. Faz você, irmão. Faz você, irmã. Eu mesmo estou aprendendo isso antes de falar de uma pessoa. O que eu estou fazendo? Olha Neemias, irmão. Neemias lá, vou dar só um exemplo. Na paz, no palácio. Ó rei, deixa eu provar aqui. Ó rei. Palácio, irmão. O povo na destruição lá em Jerusalém, passando miséria, fome. Neemias fala, não, eu quero ir lá. Porque era o chamado que Deus tinha para a vida de Neemias. Olha o coração de servo dele. Olha o coração de servo. Ele não se preocupou com o palácio, não se preocupou com a posição. Ele se preocupou em servir. E de copeiro, Deus levantou ele como governador. Porque o coração dele era de servo. Então, se você tem um coração para servir, Jesus diz, se você quer ser o maior, sirva a todos. Jesus não estava incentivando ninguém a ser maior que o outro, só estava dando exemplo. Você quer ser um, então sirva, faça a parte. Porque Jesus não chamou ninguém, eu e você, para falar, eu sou maior que fulano, eu sou maior que ciclano. Isso não foi o chamado nosso. O chamado nosso é para servir. Então que eu e você vamos aprender com Neemias. Vamos servir, irmão. Vamos adorar a Deus, vamos buscar o Senhor. Deus quer levantar pessoas aqui, irmão. E sabe por que essas duas palavras? Porque Deus quer levantar você. Deus quer levantar pessoas. Mas deixa Deus levantar você naquilo que Ele te chamou. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Não se levante sozinho. Não se levante sozinho, porque não vai dar certo. Não se levante sozinho, que não dá certo. Deixa Deus te levantar, que vai dar tudo certo para a glória de Deus. A obra vai ser realizada, o nome de Deus vai ser glorificado, e no final, Deus vai te lembrar de você. Neemias falou, lembra de mim, Senhor, e de tudo que eu fiz, e Deus vai se lembrar de nós, quando a gente realizar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então, em nome de Jesus, nunca esqueça de ter uma vida com Deus. Primeiro, Deus quer saber quem a gente é, para depois a gente fazer para Ele. Primeiro, Ele molda o nosso caráter, para depois a gente trabalhar para Ele. Porque o que vale para nós, para Deus, é a nossa vida, a nossa salvação com Ele. E depois nós trabalhamos e exercemos para Ele. Amém? Vamos se colocar de pé? E quando Deus quiser levantar você, irmão, ninguém vai impedir. Ah, mas já era para mim ser um pastor, já era para mim ser uma pastora. Já era para o pastor ter me ungido, já era para o pastor ter me escolhido. Irmão, se Deus quer levantar você, ninguém vai poder impedir.
Só que lembra, vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos se consagrar, vamos jejuar, vamos dar bom testemunho, vamos fazer o que é certo. Senão nem Deus vai levantar a gente desse jeito. A gente estiver fazendo tudo que é errado, como que Deus vai levantar a gente para dar mau testemunho do nome dele? Como que Deus vai usar nós dando mau testemunho? Neemias, irmão, era um homem de Deus. Neemias era um homem fiel. Falava com Deus e andava com Deus. Fala com Deus e anda com Deus. Fala com Deus e anda com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nessa noite e o Senhor sabe o que o Senhor tem para cada um, Senhor. O Senhor sabe quem o Senhor tem os dons de servir, em nome do Senhor Jesus, nos ministérios que o Senhor tem. O Senhor sabe que quem tem os dons para a edificação da tua igreja. Então eu peço, trabalha na vida de cada irmão, Senhor. Levanta cada irmão naquilo que o Senhor tem um chamado. Levanta cada irmão naquilo que o Senhor quer trabalhar, Senhor. Levanta cada pessoa para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, destrava todo o mal da vida do seu povo, da vida da sua igreja. Coloca por terra todo impedimento, todo embaraço, todas as cadeias, todo o mal. E capacita a sua igreja. Capacita o seu povo, capacita os irmãos, capacita as irmãs, capacita nós para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Senhor, está aqui a sua igreja, está aqui o seu povo. Molda o nosso caráter, forma o caráter de Cristo em nós, forma o caráter de Cristo em nós, nos converte cada dia mais ao Senhor, nos converte cada dia mais ao seu nome. E Senhor, nos mostra o chamado cada dia mais que o Senhor tem na vida dos irmãos. Mostra para nós a cada dia o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Ajude nós a exercer o chamado para a glória do nome do Senhor. Senhor, meu Deus, eu peço, vai capacitando cada obreiro, capacitando cada irmão, vai capacitando a minha vida, capacitando a vida da minha esposa, capacitando a vida de cada um que está aqui, Senhor, para realizar aquilo que o Senhor tem, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E toda barreira contra os ministérios, Senhor, toda obra de feitiçaria, amarração, Senhor, todo impedimento, Senhor, toda crença limitante, Senhor, todo mal nas mentes, nos corações, toda barreira coloca por terra, Senhor, em nome de Jesus. Ajude seu povo a caminhar, ajude a sua igreja a crescer, ajude seu nome a ser glorificado, ajude a alma a ser salva, a alma a ser liberta, Senhor, e o serviço que o Senhor tem para a nossa vida, ajude a se realizar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus quer levantar vocês, irmão. Deus quer levantar pessoas aqui para a glória de Deus. Ela mandou calabaixo de canta labás. Mas tem intimidade e compromisso com o Senhor. Aleluia, tem intimidade e compromisso com Ele. E você vai ver a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.